Estou recebendo aqui uma amiga muito querida que veio falar sobre muitas coisas. Ela veio falar sobre o trabalho dela, ela veio falar também sobre o processo dela, né, a carreira dela, como ela está conciliando a carreira dela como assistente editorial da minha editora querida, da Editora Alfabeto. Enfim, olha, para você ver que a Editora Alfabeto, ela se preocupa em sempre ter pessoas que estão ligadas a esse universo da espiritualidade, que é para que você tenha o melhor, não é? Não é só uma editora que se preocupa em publicar apenas as obras, os livros, sem nenhuma curadoria, sem nenhuma preocupação mais técnica, ou com pessoas completamente alheias ao tema, né? A Editora Alfabeto, ela tem todo esse carinho, esse cuidado, eu falo que é uma mãe mesmo, e todo mundo que está lá gosta do tema, gosta do assunto, por isso que faz muito sucesso a Editora Alfabeto. Estou falando da Renata Ruiz, que tem uma infinidade de trabalho. Começou trabalhando com moda, né? Trabalha com terapias holísticas, tarô, mesa radiônica, reiki, apometria, energia taquiônica. Eu adoro táquions, hoje não vem com o meu, mas eu adoro. Tudo bem, Renata? Tudo bom, Claudinei. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa, porque eu já sou ouvinte, então é um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Olha quanta coisa, hein, Rê? É verdade. Como é que você chegou em tudo isso, saindo do mundo da moda e foi parar na espiritualidade? Então, a espiritualidade sempre rondou um pouco a minha vida, né? Desde pequena, até eu estava conversando com a minha irmã, ela falou, você sempre foi meio bruxona, você sempre viu coisas, sempre viu... Mas a gente acaba criada num lar católico, então a gente fica meio com medo de falar tal. Mas com o tempo eu fui desenvolvendo, fui conhecendo tarô, fui conhecendo... Estudava muito mitologia tal, mas acho que por influência da minha mãe, que ela gostava muito de costura, moda, minha avó era costureira, então eu acabei enfronhando pela moda, mas sempre olhando por isso, cuidando da espiritualidade. Nunca perdendo o olhar, né? Não, nunca perdendo o olhar. Só perdi por uns 10 anos, eu posso dizer. Faz parte das buscas da vida, né? É verdade. Que aí foi até contar uma história interessante. Quando comprei meu primeiro tarô, eu comprei, quando estava começando a fervilhar, acho que foi 2001, eu comprei o tarô mitológico. Aí usei, estudei, né, porque eu sempre gostei de mitologia, e aí perdi, tinha até uma caixinha bonita, tal, e perdi. Aí, um tempo atrás, a minha irmã falou, olha, que eu encontro... Minha mãe se mudou, tal. Então, quando elas foram encaixotar as coisas, elas encontraram essa caixa, e estava o tarô e o livro. Olha. E aí, a minha irmã falou assim, olha, eu te devolvo... Eu falei, não, você tem que me devolver tudo. Ela falou, não. Pacote. Dá o pacote. Ela falou, não, eu vou te devolver só o tarô e o livro. Eu falei, ainda bem, a caixinha é minha. Pô, tudo bem, não, o mais importante. Então, se ela devolver essa caixinha e ficasse com o tarô. É verdade. Ela cogitou. Eu falei, pra que você vai cogitar se você não vai gostar? Aí, tudo bem. Aí eu fiquei com aquilo, olhei e falei, acho que eu sempre falei, sempre um chamado do universo. Eu trabalhava na época, eu não falei que eu trabalhava com moda, mas eu tive um blog de moda por 10 anos, foi um blog teve sucesso, assim, eu trabalhava em eventos tipo São Paulo Fashion Week, tudo. E aí eu fui ser editora de uma revista de moda de corte e costura, que era a revista Burda, uma revista muito famosa. As pessoas... Quem me conhece sabe desse lado, né? E aí, enquanto eu estava na revista, eu comecei a procurar, ter essa busca espiritual. Aí veio o tarô, e aí, numa Mystic Fair, eu falei, eu vou comprar. Eu estava com a minha sogra e com a minha cunhada na época, aí eu falei assim, ela falou assim, você não tem um tarô? Eu falei, tem. Não, compra uma caixinha. Aí eu falei, vou comprar essa caixinha. Aí comprei, lembro até hoje, era uma bruxa solitária, assim, e com caldeirão e tal. Falei, acho que você tem meio com a minha cara. Então, eu comprei, e aí foi assim que daí eu comecei a desenvolver. Você sabe o que eu falo, Renata? Que a Mystic Fair é um evento mágico. Só quem não foi não sabe, né? Porque é um evento onde acontecem tantas sincronicidades, acontecem tantas coisas. E eu já vi tantas pessoas começando, indo na Mystic Fair como visitante, depois de alguns anos, por causa da Mystic Fair, que conheceram a Mystic Fair, se tornam profissionais, depois voltam como palestrantes. Nossa, não é? Que legal. E olha só, você retomando todo esse universo, entrelaçado aí com a Mystic Fair. Eu falo que são 2 dias que um ponto de luz se coloca aqui no Brasil, né? E são 2 dias mágicos. Eu adoro fazer o evento, né? E toda vez que eu escuto histórias como essa, me emociona, porque a gente não sabe, né, os desdobramentos das coisas, como
uma iniciativa nossa, às vezes, vai refletir na vida das pessoas e transformar a vida das pessoas. Né? E aí eu fui lá apenas para... A família do meu marido é mais espiritualizada, eles frequentavam a eubiose, então meu marido mesmo fez todos os graus. Então a minha sogra falava, vamos lá, acho que foi minha sogra mesmo. Eu gostaria de ir. Então eu falei, então eu levo a senhora. Ela já tem idade, então... eu falei assim, nossa, eu me encontrei. Aí fui conhecendo, conheci alguns, assim, o pessoal jogando tarô, o pessoal fazendo outras terapias. E aí eu conheci o Reiki, que era uma coisa que já tinha. Eu desenhava o símbolo sem saber que eu tinha o Reiki, porque eu precisava fazer. Então eu comecei aí depois, eu falo que depois daquela Mystic Fair, que acho que foi, se eu não me engano, se foi 2015, eu sei que foi foi 2015. Aí eu já deslanchei, voltei. E agora na pandemia, você voltou com as terapias, com o tarô com força total, não foi? É verdade. Como é que isso aconteceu? Quando eu estava como editora da revista, eu comecei a desenvolver, né, a estudar. Eu falava assim, eu sou a pessoa inocente, eu só vou estudar para mim, eu quero me desenvolver, tá bom. Aí eu comecei a estudar tarô, aí comecei a fazer um curso de formação de terapeuta holístico, mas eu falava, não, eu não vou atender para ninguém, não vou atender para ninguém, não vou atender para ninguém. Mas nisso, o meu professor falava assim, não, você tem... por que você não tenta fazer apometria para os outros? Tá bom, vou fazer só. E como ela era oferecido gratuitamente, então eu às vezes trabalhava, não tinha essa obrigatoriedade. Mas aí, quando veio a pandemia, a gente começou a trabalhar home office, e aí eu me vi assim, o universo falou assim, ou vai, né? Então, agora é a hora. Agora é a hora. Eu tinha sido demitida do emprego que eu estava, eu trabalhava numa startup, que não tinha nada a ver com nada disso. Nada esotérico, apesar que eu sempre, como eu falei, se eu fui editora, eu sempre gostei muito de livros, tá? Então, meu pai tem todo esse... E aí eu falei assim, e agora? O que eu faço? Eu olhei, eu tinha vários... Porque quando você vira tarólogo, você começa a colecionar. Sim. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer a terapia para as pessoas, online. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu consegui entender meu tempo, consegui entender e comecei a desenvolver as técnicas. Aí atendia a mesa radiônica, atendia o tarô, a apometria à distância, que é possível. E aí foi. E é legal, né, Renata? Porque assim, quando a gente começa a trabalhar com terapias, a gente não imagina o quanto a gente também se cura nos processos, não é? Exatamente. Curando o outro, a gente se cura. Porque, na realidade, todo terapeuta e toda pessoa que trabalha com cura de alguma forma é aquele mito, né, gente, do centauro, que busca a sua própria cura, de certa forma, não é? Então, que legal que durante a pandemia você teve essa possibilidade de estar trabalhando com esse seu lado, que era o momento que as pessoas mais precisavam e que a gente também mais precisava, né? Exatamente. Todo mundo sozinho em casa, sem saber o que fazer, gente. Quando começaram aquelas primeiras informações de que, olha, estamos sob uma pandemia e vai fechar tudo, a gente ficou sem saber o que fazer, né? Teve muitas pessoas que procuraram, eu entrei num site, né, para pôr o meu perfil, tá? E ele fez parceria com uma empresa. E aí as pessoas procuravam reiki, eu fiquei, assim, eu faço muito reiki lá. Aí as pessoas não sabiam o que é o reiki, o que eu vou fazer. Falei, calma, vamos fazer uma meditação, eu vou te guiando. E isso foi, eu tenho tanto clientes até hoje dessa época por conta disso, porque as pessoas estavam tão ansiosas, elas não sabiam para que lado ir, não sabiam o que fazer, e aí com as terapias holísticas, as pessoas conseguiram se equilibrar. Foi muito importante. E eu também, nesse ponto, a gente acaba também se cuidando. Se conectando com forças maiores. A Renata, gente, ela trouxe 4 obras aqui do alfabeto que eu queria mostrar aqui para as nossas câmeras. Um é o Oráculo da Vida, que eu ainda não recebi, né? Mas que eu já vi lá na internet, né? Tá super cotado, toda hora aparece lá no meu feed, que é da Marrê Ferreira. Da Marrê Ferreira. Vamos ver se a gente leva ela na Mystic Fair para palestrar esse ano, né? Ela é muito interessante o trabalho dela. Que o oráculo é muito bonito, eu vi na internet. Aqui a gente também tem o Manual da Canalização dos 12 Raios, da minha amiga Doriana Tamburini. Faz tempo que eu não vejo a Doriana, gente. Por onde ela anda? Ela tá aqui em São Paulo. Faz um tempinho que a gente não se vê, né? Ela participou da Mystic Fair Online no ano passado. Que legal. Mas pessoalmente faz um tempo que a gente não se vê. O Manual de Canalização dos 12 Raios e do Disco Solar.
que acredito que ensina aqui, para aprender as técnicas, a lidar com as várias dimensões e forças, e ao mesmo tempo com os apelos, decretos, mantras, invocações, caminhos de cura e de autocura e retomada do domínio das energias. E os dois queridinhos, né? Esses dois. Que é os portais da bruxaria do Christopher Penks, que eu fiz uma entrevista com ele recentemente no meu canal do Instagram, e que é um livro maravilhoso para quem gosta de bruxaria, porque ele fala dos 12 caminhos de poder e conhecimento. E também temos aqui o lançamento Magia de Sigilos. Daqui a pouquinho, inclusive, está saindo um novo lançamento, que é a Enciclopédia Mágica das Ervas, não é? Do Cunningham, do Scott Cunningham, que está sendo aguardadíssima. Esse eu também estou. É legal que eu vi esses 4 nascerem, né? Sim. E aí, então, esse do Cunningham também está muito aguardado. Não, e é maravilhoso. Vibe Mundial 95 FM.